Deus Todo-Poderoso diz: Deus nunca está ausente do coração do homem e vive em todos os momentos entre os homens. Ele tem sido a força impulsionadora da vida do homem, o fundamento da existência humana, e um rico depósito para a existência do homem após o nascimento. Ele faz o homem renascer e o capacita a viver obstinadamente em cada um de seus papéis. Graças ao poder dele e a sua inextinguível força vital, o homem tem vivido geração após geração, ao longo das quais o poder de vida de Deus foi o esteio da existência humana, e pelas quais Deus tem pagado um preço que nenhum homem comum jamais pagou. A força de vida de Deus pode prevalecer sobre qualquer poder. Além do mais, ela ultrapassa qualquer poder. Sua vida é eterna, seu poder extraordinário. E sua força vital não pode ser vencida por qualquer ser criado ou força inimiga. A força de vida de Deus existe e fulgura em seu brilhante esplendor, independentemente do tempo ou lugar. O céu e a terra podem passar por grandes mudanças, mas a vida de Deus é a mesma para sempre. Todas as coisas podem passar, mas a vida de Deus ainda permanecerá. Porque Deus é a fonte e a raiz da existência de todas as coisas. Graças a Deus. Ao ler isso no passado, eu entendia em teoria, mas nunca entendi de verdade. Mais tarde fui preso e brutalmente torturado pelo PC chinês. As palavras de Deus me guiaram para escapar da morte enquanto Satanás me assolava. Experimentei que a autoridade das palavras de Deus ultrapassa tudo. Ganhei algum entendimento de Deus e minha fé cresceu. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso foi em 2006, quando o meu dever na igreja era imprimir os livros das palavras de Deus. Lembro que em uma das entregas, alguns irmãos responsáveis pela entrega dos livros e um motorista que contratamos foram presos pela polícia do PC chinês. 10.000 cópias de A Palavra Manifesta em Carne que estavam no carro foram confiscadas. O motorista nos delatou e diversos outros irmãos acabaram sendo presos. Isso afetou 2 províncias e o Comitê Central veio supervisionar. Mais tarde, o PC chinês soube que eu era um líder da igreja e chegou a despachar policiais armados para investigar o escopo do meu trabalho. Naquela ocasião, eles confiscaram os 2 carros e um caminhão da gráfica com a qual trabalhávamos, além de 65.500 yuans em dinheiro da gráfica. Também tomaram mais de 3.000 yuans dos irmãos e irmãs que ajudavam na entrega. Depois, a polícia revistou minha casa 2 vezes, sempre arrombando a porta. Quebravam e destruíam tudo que pegavam, deixando a casa num caos total. Mais tarde, o PCC não me prendeu, mas prenderam meus vizinhos e outras pessoas ligadas a mim, tentando forçá-los a revelar meu paradeiro. Para escapar da perseguição do PCC, eu tive que fugir para a casa de parentes longe dali. Para minha surpresa, na minha 3ª noite na casa do parente, a polícia da minha cidade natal coordenou com as polícias armada e criminal de lá. E mais de 100 policiais cercaram a casa, para ninguém escapar. Então a polícia invadiu a casa. Vários apontaram suas armas para minha cabeça e um deles gritou: "Se você se mexer, morre." Eles se atropelavam enquanto corriam para me algemar, torcendo meu braço direito sobre meu ombro e puxando o outro para o alto pelas costas. Apoiaram um pé nas minhas costas para conseguir me algemar. Assim, eles algemaram os meus punhos à força. A dor foi insuportável. Apreenderam 650 yuans que encontraram comigo e me perguntaram onde estava o dinheiro da igreja, ordenando que eu o entregasse. Isso me deixou furioso. Bela polícia do povo. Eu ia às reuniões e cumpria o meu dever em minha fé. Mas eles reuniram homens e foram até lá para me prender. E queriam desviar os fundos da igreja. Isso era um absurdo. Definitivamente. Vendo que eu não falaria, um dos policiais me bateu 2 vezes. Me chutou e jogou no chão. Então os outros ficaram me chutando sem parar.
Desmaiei de tanta dor. Quando recobrei a consciência, vi que me levavam para minha cidade natal. A polícia me prendeu na viatura com correntes pesadas. Meu pescoço estava preso numa ponta e os pés em outra. Eu me enrolei como uma bola, de rosto para baixo, apoiando o peito e a cabeça para não cair. Quando viram a miséria em que eu estava, os policiais riram de mim e disseram coisas humilhantes. Me tratavam daquele jeito por causa da minha fé em Deus Todo-Poderoso. Sim. Então lembrei de um versículo dito por Deus na Era da Graça. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Exatamente. Quanto mais me humilhavam assim, com mais clareza ainda eu via a sua feiura e sua natureza satânica de odiar a Deus. Eu os odiei ainda mais. Entendo. Clamei a Deus em oração, do fundo do meu coração, pedindo para que Ele me protegesse. Assim, independentemente da tortura que viesse a encarar, eu poderia testificar e humilhar Satanás. Graças a Deus. Depois de orar, pensei nas palavras de Deus. Aquiete-se em mim, pois eu sou seu Deus, o único Redentor de vocês. Vocês devem aquietar seu coração em todos os momentos. Viver em mim. Eu sou sua rocha, o apoiador de vocês. Amém. Amém. Sim, tudo relacionado ao homem está no alcance de Deus. Ele decide se vivemos ou morremos. Exatamente. Com Deus Todo-Poderoso ao meu lado, o que eu tinha a temer? De fato. Esse pensamento renovou minha fé e confiei em Deus para encarar a tortura que viria. Graças a Deus. Não sei quantas vezes desmaiei de dor ao longo das 18 horas em trânsito. Mas era mais de 2 da manhã quando eu cheguei na casa de detenção na minha cidade. Sentia como se o sangue no meu corpo tivesse congelado. Minhas mãos e meus pés estavam tão dormentes que eu mal podia mexê-los. Os policiais perguntavam sobre mim. O cara está morto? Depois disso, me puxaram pelas correntes e me jogaram para baixo. Os dentes das algemas estavam furando a minha carne, enquanto fui arrastado rudemente para fora do carro e jogado no chão. Eu desmaiei mais uma vez. Então o policial me acordou aos chutes e me arrastou até uma cela no corredor da morte. Que absurdo. Que coisa Isso horrível. é horrível. No dia seguinte, vários policiais armados me buscaram na casa de detenção e me levaram para um local remoto longe da cidade. Havia um pátio cercado de muros altos, fortemente vigiado. E uma placa dizia: Base de treinamento de cães policiais. Na sala havia instrumentos de tortura. Quando ouvi aquilo, meu sangue congelou. Os policiais me puseram no centro do pátio, me mandaram ficar parado. Abriram uma jaula e dela saíram 4 cães ferozes. Depois apontaram para mim e deram a seguinte ordem aos cães: Vão, matem agora. Os 4 cães correram selvagemente na minha direção. Eu fechei os olhos de tanto medo. Eu estava atônito e só pensava uma coisa: Deus, salva-me, salva-me. Clamei a Deus no meu coração sem cessar. Pouco tempo depois, percebi de repente que os cães só estavam mordendo a minha roupa e que não tinham me ferido. Um deles estava se apoiando em meus ombros, lambendo o meu rosto e me cheirando. Ele não estava me machucando. Graças a Deus. Nesse momento, lembrei-me da história do profeta Daniel contada na Bíblia. Ele foi jogado na cova dos leões porque adorava a Deus. Mas Deus estava com ele. Ele enviou anjos para selar a boca dos leões. E assim os leões famintos não feriram Daniel. Graças a Deus. Esse pensamento aumentou a minha fé. Realmente senti que tudo está nas mãos de Deus. Sim. Ele determina se vivemos ou morremos. Graças a Deus. Pensei, se hoje Deus permitir que minha fé me martirize, isso será uma honra. Não me queixarei. A ideia de morrer não me restringia. E quando dispus a minha vida para dar testemunho de Deus, vi outro feito maravilhoso de Deus. Podia ouvir como aqueles policiais gritavam com os cães: Matem, matem! Mas os cães vieram e só morderam a minha roupa. Aí me cheiraram, me lamberam
e saíram correndo. Graças a Deus. Os policiais pararam os cães para que voltassem e me atacassem. Mas os cães se espalharam pelo pátio, fugiram e não me morderam. Os policiais estavam perplexos e disseram: que estranho, os cães não querem mordê-lo. Ao ouvir isso, lembrei das palavras de Deus. O coração e o espírito do homem são guardados na mão de Deus. Tudo de sua vida é observado pelos olhos de Deus. Não importa se você acredita nisso ou não. Todas e cada uma das coisas, vivas ou mortas, vão se transformar, mudar, se renovar e desaparecer de acordo com os pensamentos de Deus. Tal é a maneira pela qual Deus preside sobre todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Eu ter ficado salvo no meio dos cães policiais era Deus me protegendo, mostrando sua onipotência e seus feitos maravilhosos. Sim. Minha fé nele cresceu mais. Graças a Graças Deus. a Deus. Vendo que o esperado não aconteceu, me levaram para uma sala de tortura e me penduraram na parede pelas algemas. Imediatamente, senti uma dor cortante nos punhos, como se tivessem partido. Mesmo assim, eles não pararam e começaram a me bater e chutar. Quando um se cansava, outro batia em seu lugar. Fiquei roxo de tanto apanhar e perdi muito sangue. Quando a noite chegou, eles continuaram a tortura. Quando eu fechava os olhos, me eletrocutavam com bastões. E enquanto me batia, um policial disse: se for nocauteado, será acordado, à base de mais pancada. Que maldade. Quando ouvi dizer isso, eu sabia. Satanás me torturaria cruelmente para que eu cedesse. Para que quando me quebrassem e eu não conseguisse mais pensar direito, tirassem de mim as informações sobre a igreja, para prender os irmãos e tomar o dinheiro da igreja. Isso é tão odioso. Suportando a dor, cerrei os dentes e me adverti. Ainda que eu seja enforcado, jamais cederei a Satanás. Amém. Eles continuaram me torturando até a manhã seguinte. Eu me senti totalmente esgotado e sem forças. A morte seria um alívio e eu não tinha mais energia para continuar. Eu clamava a Deus incessantemente. Ó Deus, minha carne é fraca e realmente não aguento mais isso. Enquanto ainda me restar um suspiro, enquanto eu ainda estiver consciente, imploro que aceites minha alma. Não serei um Judas e não te trairei. Depois de orar, lembrei-me destas palavras de Deus. Esta rodada da obra de Deus tem Deus entrando na carne e nascendo na morada do grande dragão vermelho. Sua vinda à terra, desta vez, é ainda mais acompanhada de perigos extremos. O que ele enfrenta são facas, armas e porretes. O que ele enfrenta é a tentação. O que ele enfrenta são multidões com olhares assassinos. Ele corre o risco de ser morto a qualquer momento. Deus é o Criador. Sim. Ele é tão supremo, tão honrável. Se tornou carne 2 vezes, suportando humilhação, para expressar a verdade e salvar a humanidade. Sim. Sim. Constantemente caçado e perseguido por Satanás, condenado e rejeitado pelo mundo religioso e por ambas as gerações. Deus tem sofrido demais. Verdade. Pensar no amor de Deus me comoveu tanto que eu decidi, enquanto me restar um suspiro, darei testemunho e humilharei Satanás. Amém. Graças a Deus. Vendo que eu não dizia nada nem implorava por misericórdia, os policiais pararam de me bater. Tinham medo que eu morresse de apanhar, mas me deixaram preso na parede por mais 2 dias e noites. Na época fazia muito frio. Eu estava usando roupas leves e estava totalmente encharcado. E eu não comia havia dias. Eu senti que não ia aguentar muito tempo. Foi quando os policiais tentaram outro truque. Eles chamaram um psicólogo para tentar me influenciar e fazer uma lavagem cerebral. O psicólogo disse: você ainda é jovem, tem seus pais e filhos. Desde a sua prisão, os outros crentes, inclusive o seu líder, não se preocuparam com você. Não está sendo tolo por sofrer.
tanto por eles? Quando ouvi as mentiras, pensei: se meus irmãos viessem me visitar, não cairiam numa grande cilada? De fato. Você quer me enganar e me seduzir com esses truques? Usando meus relacionamentos com irmãos para que eu me confunda e culpe Deus? Não deixarei que tenha sucesso. Isso mesmo. Graças à proteção de Deus, enxerguei o truque de Satanás e não fui enganado. Graças a Deus. Frustrado, o psicólogo então balançou a cabeça e disse: esse cara não tem jeito. Não importa o que façamos, ele não cederá. Dizendo isso, balançou a cabeça e foi embora. Amém. Amém. Graças a Deus. Mas os policiais, vendo que o truque falhara, logo mostraram quem eram e me penduraram de novo. Naquela noite eu senti frio. Parecia que as minhas mãos cairiam do corpo. Tudo doía. A minha mente ficou confusa e eu senti que eu não ia aguentar mais. Justo naquele momento, um grupo de policiais entrou na sala. Cada um segurando uma ripa de 1 metro de comprimento. E me bateram nos joelhos e tornozelos, sem parar. Enquanto os outros policiais me beliscavam. Queria morrer de tanta dor. Aí eu desmoronei. Eu não consegui suportar mais e comecei a chorar. A ideia de trair Deus me passou pela cabeça. Eu pensei em falar sobre a minha própria fé e não envolver os meus irmãos e irmãs. Vendo-me chorar, os policiais me colocaram no chão. Fiquei ali deitado, me deram água e eu descansei. Pegaram caneta e papel que já tinham preparado, prontos para escrever. Quando estava a ponto de ceder à tentação de Satanás e trair a Deus, estas palavras dele me vieram à mente. Não terei mais misericórdia daqueles que não me ofereceram sequer um pingo de lealdade em tempos de adversidade, pois minha misericórdia vai só até esse ponto. Além disso, não tenho apreço algum por quem quer que já tenha me traído. E gosto ainda menos de me associar com quem trai os interesses de seus amigos. Esse é meu caráter. Não receberá minha clemência pela segunda vez quem partir meu coração. Isso me fez perceber que o caráter de Deus não tolera a ofensa. E qualquer um que traí-lo jamais ganhará sua misericórdia. Minha mente clareou e pensei em Judas, que traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Eu trairia mesmo a Deus por um momento de conforto físico? Se eu não tivesse sido guiado pelas palavras de Deus, eu teria traído e sido condenado eternamente. É mesmo. Então me lembrei de um trecho de um hino. Minha cabeça pode quebrar e o sangue fluir, mas a coragem do povo de Deus não se perderá. As exortações de Deus repousam no coração. Decido humilhar Satanás, o diabo. Amém. Amém. Cantarolei o hino em meu coração e senti minha fé crescer. Minha vida e morte estavam nas mãos de Deus, e eu deveria obedecer aos seus arranjos. Amém. Enquanto me restasse um único suspiro, eu deveria dar testemunho e jamais ceder aos demônios do PC chinês. Graças a Deus. Graças a Deus. Vendo que eu estava deitado no chão sem me mexer, os policiais me tentavam. Um deles disse: vale a pena todo esse sofrimento? É uma chance de compensar seus erros e nos dizer o que sabe. Já sabemos de tudo. Fale você ou não. Temos testemunhas e evidências para acusá-lo e condená-lo. Vendo que tentavam cada truque possível para me fazer trair a Deus e entregar outros crentes, fiquei tão irado que não contive minha fúria e gritei contra eles. Já que sabem de tudo, não precisam me perguntar. E mesmo que soubesse, jamais lhes diria. É, isso mesmo. Furioso, um policial disse: se você não falar hoje, morrerá. Nem pense que sairá daqui com vida. E eu lhe respondi: desde que eu caí em suas mãos, não espero sair daqui com vida. É. Irritado, um policial chutou minha barriga. E era como se tivesse sido estripado. Todos me cercaram de novo, começaram a chutar e socar. E mais uma vez eu desmaiei de dor. Quando recuperei a consciência, estava de novo pendurado, só que dessa vez, mais alto. Meu corpo começou a inchar e eu nem conseguia falar. Mas graças à proteção de Deus, naquele momento eu não sentia dor alguma.
Graças a Deus. Quando a noite caiu, 4 policiais ficaram me vigiando. E acabaram dormindo onde estavam. De repente, as minhas algemas se abriram sozinhas e eu caí no chão com leveza, como se me apoiassem por baixo. Se eu não tivesse vivido isso, eu nunca acreditaria. Graças a Deus. Graças a Deus. Nesse momento, eu lembrei de quando Pedro foi preso e um anjo enviado pelo Senhor o salvou. Na época, as correntes de Pedro simplesmente caíram dele e a porta de sua cela se abriu sozinha. Eu não ousava crer que vivenciava as maravilhas de Deus como Pedro. Naquele momento, eu senti que tinha sido abençoado por Deus. Certo. Isso. Bastante comovido, me ajoelhei e fiz uma oração de gratidão. Ó Deus, obrigado por tua misericórdia e teu cuidado. Eu fui torturado até a beira da morte por diversas vezes e tu me protegeste em silêncio, permitindo que eu visse a tua onipotência e tuas maravilhas. Sim. Essa oração me comoveu incrivelmente e me aqueceu por dentro. Realmente queria me levantar e sair, mas não conseguia me mexer. Então não saí. Acabei dormindo no chão. Até o dia seguinte, quando a polícia me acordou chutando. Aqueles policiais começaram uma nova tortura. Me mudaram para outra sala e me sentaram numa cadeira de tortura elétrica. Prenderam meu pescoço e cabeça com grampos de ferro e amarraram as minhas mãos. Eu não podia me mexer. Só pude orar a Deus em silêncio. Naquele momento, um policial ligou a eletricidade e os outros 12 policiais olhavam para mim, para ver como eu ficaria ao ser eletrocutado. Ficaram chocados ao ver que eu não esboçava reação. Conferiram todos os fios. E pouco depois, já que eu não reagia, um dos policiais perguntou: "Essa cadeira quebrou? Por que não passa a corrente?" Sem pensar, ele me tocou com uma das mãos. Então, a força do choque elétrico o arremessou vários metros para trás. Ele ficou deitado no chão, gritando de dor. Os outros ficaram tão assustados que fugiram. E um deles tropeçou e caiu na pressa de sair. Passou bastante tempo, até que 2 policiais voltassem para me soltar as trancas. Tremiam de medo de levarem um choque. Eu tinha ficado sentado na cadeira de tortura elétrica por meia hora, mas não senti um choque sequer. Era como estar sentado numa cadeira normal. Graças É a sim, Deus. graças a Deus. Essa foi uma das obras maravilhosas de Deus. É. Fiquei tão comovido. Na época, eu sentia que estava pronto para perder tudo. Até a minha vida. Enquanto Deus estivesse comigo, isso me bastaria. Isso. Graças a Deus. Mais tarde, me levaram para a casa de detenção. Eu estava coberto de feridas e eu sentia muita dor. Meu corpo estava fraco. Eu não conseguia sentar nem ficar de pé, nem mesmo comer. Eu só conseguia ficar prostrado. Na minha cela no corredor da morte, um dos caras soube que eu não delatei ninguém. Ele ficou admirado e disse: "Vocês crentes são heróis." No meu coração fiz uma oração dando louvor a Deus. Sim. Depois a polícia quis que os outros presos me batessem e me atormentassem. Mas, surpreendentemente, todos eles ficaram do meu lado e vieram em minha defesa. Disseram: "Ele crê em Deus e não fez nada de errado. Vão torturá-lo até a morte." Temendo perder o controle, os policiais não disseram nada e saíram derrotados. Graças a Deus. Vendo que não conseguiam nada, os policiais mudaram de tática e convenceram os guardas na casa de detenção a me darem muito trabalho extra para fazer. Fazia 2 maços de papel de joss para os mortos. E cada maço era feito de 1.600 folhas de papel alumínio e nitrocelulose. Isso era o dobro do trabalho que os outros prisioneiros tinham que fazer. Minhas mãos doíam demais e eu não conseguia fazer nada. E mesmo trabalhando a noite inteira, não conseguia fazer tudo. Por isso, os policiais me castigaram fisicamente, dando-me banhos frios ao ar livre com temperaturas de até 20 graus negativos.
ou me obrigando a trabalhar noites a fio ou a ficar de vigia muito tempo. Eu estava dormindo menos de 3 horas por noite. Eu sofri dessa forma por 1 ano e 8 meses na casa de detenção. Depois, o PC chinês me acusou de usar uma organização Xijiao para sabotar a aplicação da lei e me condenou a 3 anos de prisão. Quando me libertaram, a delegacia local continuou me monitorando de perto. Não podia ir aonde queria e sempre tinha que me apresentar, não tinha nenhuma liberdade. E eu não podia ir às reuniões da igreja. Viver assim foi muito difícil. E pensei que, se fosse vigiado pelo PC chinês e não cumprisse meu dever como ser criado, não seria igual uma morte em vida para mim? Certo. Por isso, deixei a minha cidade e fui para outra região onde pudesse cumprir o meu dever. Graças a Deus. A perseguição cruel do PC chinês me marcou. Vi seu rosto vil, sua oposição demoníaca a Deus e como ele prejudica as pessoas. Eu o odeio do fundo da minha alma. É. Também testemunhei a onipotência e a soberania de Deus. Sim. Esses feitos maravilhosos de Deus me permitiram escapar de Satanás De fato. e me livrar das garras da morte. É verdade. Sim. Durante a perseguição do PC chinês, as palavras de Deus me guiaram e a sua força vital me sustentou para que eu pudesse me agarrar à vida. Isso fortaleceu a minha fé para seguir a Deus. Graças a Deus. Toda a glória a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bela palavra. Que maravilha.